Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as últimas notícias do São Paulo, enquanto Luciano Caleri também, a questão Rames Rodrigues e Gabriel Sara, muito importante, além de todas as outras que eu separei aqui numa pesquisa braba, onde nós vamos saber tudo e ficarmos super bem informados sobre o São Paulo Futebol Clube, que acho que é o que mais interessa pra gente no momento. É ou não é? Então vem comigo, vamos trocar essa ideia aí, vai ser muito bacana. Conto muito com você por aqui. Gosto muito de ter você por aqui, então deixa esse like para dar moral no vídeo. Se inscreva também no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu gosto de ter você por aqui nessa família que só cresce. Então você é meu convidado a se inscrever e ficar junto. Vai perder essa aí? Não quer fazer parte? Nós já estamos em 130 mil. Faltam 200 para 130 mil familiares aqui. Top ou não é? E quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha, meu rei, minha rainha. Olha só, se você for no primeiro comentário fixado pelo meu link, se cadastrando pelo meu link, você tem um bônus de boas-vindas e o seu primeiro depósito tem o valor dobrado. Depois dá 100, vira 200, 200, 400, 400, 800 e assim vai estar os 3 mil reais. Top, né? E hoje tem o Brasileirão, ele chegou. Ó, temos aqui, ó, Botafogo contra o Red Bull. Botafogo deve beliscar, não sei. Cruzeiro com o Atlético do Paraná. Tem o Goianiense contra o Grêmio. E aqui, ó, aqui, o Corinthians com o Cuiabá. Cuiabá, você é Brasil hoje, tá? Sem querer pressionar. A vitória do Corinthians em casa paga 2,5. A do Cuiabá fora, paga 3,94. Eu acho que o Corinthians ganha hoje, o que é uma pena, lamento, tristemente, mas eu acho que o Corinthians ganha. Tá no primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu, XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, vamos ao São Paulo Futebol Clube. Antes de entrar nas notícias do São Paulo, deixa eu trazer notícias do mercado do São Paulo. Vou fazer o inverso hoje, que acho que é bem bacana. O Thiago Mendes tem uma informação nova que apareceu aí, ele está basicamente fechado com o São Paulo mesmo. E que agora, qual que é a novidade, Gilbão? Novidade é que ele foi embora, ele mesmo viajou, foi lá conversar com o Al Rayyan para antecipar a sua vinda para o tricolor. O que nós tínhamos antes era São Paulo e Thiago Mendes fecharam, acordaram, salário, prazo de contrato, tudo feitinho entre os dois. E o empresário, o Pitombeira lá, o empresário do Thiago Mendes, foi embora para o Al Rayyan, onde ele tem ótimo relacionamento para poder antecipar a vinda do Thiago Mendes, que ainda tinha 8 meses de contrato. Ele nessa do Al Rayyan não aceitar a proposta do São Paulo, não aceitar não, mas não responder, não dar um parecer claro, o próprio Thiago Mendes foi para lá para antecipar a vinda. Ou seja, esse é nosso, não vai ter jeito. O Al Rayyan só está querendo dar uma endurecidinha ali para o São Paulo pagar mais, mas assim, nada de alarmante. Esse vai ser um reforço do São Paulo, a menos que, né, o mundo acabe agora, tudo bem. Mas se o mundo não acabar, o Thiago Mendes ele vai ser jogador do São Paulo, não tem nem cabimento ele não vir mais. E sobre o Alexandro, esse deu uma emperradinha, nada também substancial, mas o Alexandre ele está se esperando uma para dar a resposta para o São Paulo. A família segue fazendo aquela pressãozinha. Não, eu não acredito que a família está pressionando muito, mas eu acredito sim que teve a conversa do pai, do irmão, falou: "Ô, vamos pro São Paulo lá, vamos pro Tricolor lá." E aí, não, beleza, só queria ficar na Europa. Mas se não der certo, o São Paulo é o time que eu vou fechar mesmo e tal. Então, esse também deve ser jogador do São Paulo, até porque as notícias de fora não tem nada. As notícias de fora é que o Porto teria tentado o Alexandre, o futebol português, ele falou: não, não quero, obrigado. O futebol árabe tentou o Alexandre, ele falou: não quero, obrigado. Acho que ele queria o Real Madrid, né? Tirar o Mendy do time lá, não deu certo também. Então ele deve fechar com o São Paulo nos próximos dias. A janela abrindo aqui, tudo aberto, ele vai sim fechar com São Paulo. É difícil ele não fechar, tá? Não, esse tá um pouco mais distante do Thiago Mendes, mas também esse não teve muita mudança no quadro. Essa que é a verdade. As mudanças são as propostas de fora, ele recusou todas. E no São Paulo, aqui no Brasil, o São Paulo é o time que ele vai conversar primeiro. Então fica bem legal também de pensar nesse São Paulo com o Alexandre. Fica ou não fica? Até porque o Wellington são Paulo vai tentar de novo, mais uma investida, mas o Wellington, esse sim está bem distante de renovar com o São Paulo. Só se o São Paulo pagar uma fortuna, e eu acho que não vai ter nem clima para isso aí. Até porque o Zubeldia tinha pedido, coisa e tal, mas o Zubeldia encontrando os problemas do cotidiano no São Paulo, talvez a cada dia que passa ele fique mais desgostoso de bater seco, falar eu sou técnico,
dos próximos 15 anos do São Paulo. Então eu quero o Wellington. Não. Quando chegam as derrotas e começa a pressão externa, aí começa o cara a ficar um pouco mais na encolha, exigir menos, trabalhar mais quietinho. Então acho que o Wellington perdeu força e o Alexandre volta a ganhar força para jogar no time do São Paulo. Agora vamos para as notícias aqui. Primeira notícia, first, né? Vamos lá. O Caleri, ele poderia ter tido um entreveiro ali com o Zubeldia, mas notícias de dentro cravam mesmo que não tem nada. O Caleri, ele e o Zubeldia estão de boa e que não teve problema nenhum de treta interna. Gente, vamos lá. Quando nós temos essa possibilidade de ter tido uma treta interna, jogadores descontentes com a metodologia de trabalho do Zubeldia, fica difícil você não acreditar em nada, né? Fala, não, teve nada, lá tá tudo bem internamente. Eu duvido muito. Fiz um vídeo esta manhã falando sobre Eric e também sobre o Eric e o Rodriguinho, que eram jogadores que o Zubeldia gostava, elogiou publicamente e do nada os caras sumiram, não entram mais. Então, assim, será que o Zubeldia ele realmente está fazendo um trabalho ali que todo mundo está entendendo? Tem alguma intervenção, a pressão de fora para pôr algum jogador? Isso tudo leva ao ambiente ficar um pouco sim conturbado, não vou dizer desgastado, mas conturbado, truculento. E aí o Caleri, já nervoso, perdendo para o Vasco, não tem vivido a sua melhor fase na vida dele no São Paulo. Aí ele sai no intervalo do jogo que está perdendo e ele sendo o homem-gol, é claro que ele fica descontente. Se o Zubeldia tivesse chegado pro Caleri muito antes e tivesse dito, Caleri, você vai jogar 45 minutos, o Caleri ia dizer, beleza, tá de boa. Aí começa a perder pro Vasco, o Caleri muda a postura e deve pedir, viu, deixa eu ficar. O Zubeldia foi e tirou ele, independente de ter tido conversa ou não antes. Acho que nem teve. Então o Caleri ficou pé da vida com o Zubeldia, sim, mas nada que acho que excedeu aquele dia, nada que tenha ficado agora pro trabalho do treinamento do cotidiano seguinte. Porque se nós pensarmos no Zubeldia, nós não conhecemos. Não dá para falar do Zubeldia e cravar nada. O Zubeldia, ele pode amanhã ser campeão da Libertadores com o São Paulo e entrar na prateleira do Muricy Ramalho, ou ele pode pegar o boné igual o Osório e falar: "Tô indo embora, obrigado, fiquem com Deus, eu não quero mais ficar aqui". Tudo pode acontecer com o Zubeldia. Nós não conhecemos, mas o Caleri nós conhecemos. O Caleri é um cara de caráter. O Caleri é um cara que sangra em campo pelo São Paulo, literalmente, já sangrou pelo São Paulo em campo. Então, esse Caleri aí não é o cara que vai acabar com o ambiente do São Paulo, mesmo só por ter saído no intervalo de um jogo. Ficou feio foi pro Zubeldia aquele jogo. 4-1 do Vasco não ficou feio pro Caleri, que saiu no intervalo. Ficou feio pro Zubeldia. O Zubeldia precisa mais do Caleri do que o Caleri do Zubeldia. Essa que é a verdade no São Paulo. Então o Caleri tá tranquilo lá, já postaram fotos os dois juntos, treinando ali, o Caleri ouvindo instruções. Acho que esse problema nós não devemos conviver, tá? E ó, tem aqui também Luciano, que eu separei o assunto. O Luciano tá realmente na corda bamba, pelo que eu me informei. Ele continua no São Paulo, não vai sair, não é isso. Mas sair do time principal, titular, ele deve perder espaço mesmo. Não é com a volta do Rames e sim com a volta do Rato. O Rato está brigando essa posição de titular, já inclusive em tese conseguiu, né? Porque ele entrou para jogar no penúltimo jogo, eu não lembro quem foi agora, e no Cuiabá, e no último, que foi contra o Vasco, ele saiu jogando, que foi em São Januário. Agora, no Morumbi contra o Criciúma, o Rato deve sair jogando de novo, só que o Rato, Nestor, Lucas e Caleri todos disponíveis. Então o Luciano, apesar de voltar para o time que não tinha sido relacionado, o Luciano pode ser que já vire reserva desde já. E aí seria uma formação idêntica à formação campeã da Copa do Brasil do técnico Dorival. Então é uma coisa assim, para se comemorar, né? Não por queimar o Luciano, mas sim por ser a formação campeã da Copa do Brasil. Gente, o Ramos Rodrigues ele está tendo novas páginas no time do São Paulo. São novas páginas de novidades. Então, o que acontece? O Ramos Rodrigues, ele na Colômbia, não é segredo para ninguém que ele já deu, já até falei isso no vídeo de ontem, né? Ele já deu duas assistências no jogo dele contra o Paraguai. A Colômbia ganha de 2-1 com duas assistências do Rames. O Rames prometeu que seria a melhor Copa América da vida dele e ele promete brilhar e muito. O Rames segue sem proposta, o São Paulo está esperando o Rames ele ter uma proposta de fora após
conquistar a Copa América, ou então ir bem na Copa América, mas se não tiver, o Rames ele vai ser reintegrado no time de São Paulo como manda a lei, por exemplo. O contrato dele com o São Paulo é até 2025. Então ele voltaria para o São Paulo imediatamente. E o Zubeldia, que até então estava totalmente cético, é, receoso a colocar o Rames, agora o Rames voltando, destruindo na Copa do Brasil, o Zubeldia é obrigado a colocá-lo. Até porque o Zubeldia, aquele período de lua de mel que estava com a torcida do São Paulo, acabou. Quando ele perde para o Cuiabá, quando ele não ganha do Corinthians 11 contra 10, quando ele tem aquele jogo horrível contra o Inter, e depois o do Vasco não é nem horrível, né? O do Vasco não é horrível, não é feio, não é vergonhoso. O do Vasco é outra coisa pior que isso. Ele é pior que uma vergonha. Pelo momento que vive o Vasco, todo mundo precisa concordar com isso. E, gente, uma notícia maravilhosa agora é do Gabriel Sara. A Roma, da Itália, tá babando para levar o Gabriel Sara. Prepararam uma proposta ali que o Norwich ele não vai conseguir recusar. A proposta inicial, que seria ali de 10 milhões de euros, 12, que coisa de 50 milhões de reais, mais de 50, o Norwich prontamente deu risada na cara do Roma e falou: amigão, quer trocar uma ideia comigo? Vem com 20 milhões de euros para começar. Por que para começar? Porque vai ter muito aí que tá querendo já o Gabriel Sara. Então os caras eles vão fazer um leilão pelo Gabriel Sara. O Norwich da segunda divisão do campeonato inglês, sabendo do seu potencial, que não é tanto assim, ele vai vender o Gabriel Sara. Agora, quando fala em 20 milhões de euros também, eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito nisso não. Até porque eles gastaram no Sara mais ou menos, é que os valores são complicados de interpretar, né? Porque tem 1000 notícias. Eu estava até me preparando para isso. A última notícia que eu me lembro foi de 70 e poucos milhões de reais para o São Paulo. Então eles pagariam 10 milhões, que daria 50, e o Sara jogando, né, cumprindo metas e tal, iriam pagar mais 5 milhões de euros, daria uns 15. Agora você imagina aí o Norwich, que paga 15 milhões no Sara, coisa de 70 milhões para o São Paulo. Ele paga 15 milhões para o São Paulo de euros, o Sara melhora 400%. O Sara no São Paulo, ele tinha uma qualidade que dava para ver, muito boa vontade. Você fala, não tem futuro. No Norwich ele não tem futuro. O Norwich ele é o futuro hoje. Ele é o craque do Norwich jogando hoje. Então o cara paga 15 e vende por 20. Você me perdoa. Eu tenho para mim aqui que quem não chegar com 30 milhões no Norwich ele não vai levar. 25 milhões no Norwich pode até ser que leve. Não acho que 20, não acredito. 25 talvez leve, mas o Norwich deve ficar com uma porcentagem em transações futuras. Sabe aquela fatia que o time segura do jogador e fala: eu até vendo depois, mas se você vender depois, eu tenho 10%, 15%, 20%. Então não boto fé de jeito nenhum. 20 milhões o Norwich liberando o Sara. Eu chutaria hoje no mínimo 25 e mais porcentagem, ou 30 no peito ali para poder levar o Gabriel Sara do Norwich. O Norwich não é nenhuma potência do futebol. Para quem paga 15 e o cara explode, não vende por 20. Concorda comigo? Eu acho difícil. E ó, maravilhoso, porque o São Paulo ganha uma porcentagem bacana no valor do Gabriel Sara. Essa é a boa notícia pra gente. Além de quem gosta do Gabriel Sara, que acho que todo São Paulino gosta como pessoa, torce pelo menino, não tem jeito, né? Independente de você gosta dele no São Paulo ou não, você torce por ele como ser humano. E o Sara está no melhor momento da vida dele e agora deve despontar num time gigante europeu. Top ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!